Irmãos, hoje nós vamos terminar a nossa série de mensagens Paradigmas. Nós estamos aí, essa é a 6ª mensagem, então nós já estamos aí há pelo menos 2 meses conversando sobre paradigmas, sobre padrões que nós recebemos e que muitas vezes são padrões que nos atrapalham porque eles paralisam a ação da igreja. Nós conseguiríamos chegar muito mais longe, mas nós não conseguimos porque estamos presos a antigos padrões que muitas vezes nos atrapalham. Os irmãos se lembram que nós estamos conversando sobre isso e hoje eu quero falar sobre um novo paradigma, porque a minha tentativa nesses dias que nós conversamos era desconstruir, mas eu não quero só desconstruir sem colocar nada no lugar. E o novo paradigma que eu entendo que é a vontade de Deus para nós é a reunião nas casas. Algumas igrejas vão chamar de células, outras igrejas vão chamar de pequeno grupo, outras igrejas vão chamar de grupo de comunhão, outras igrejas vão chamar de outros nomes, mas o propósito é o mesmo. É tirar todo mundo dessa grande celebração e colocar em grupos menores nas casas. E nós começamos a nossa série Paradigmas conversando sobre a missão da igreja. E nós vimos que a maior missão da igreja é levar os homens a se reconciliarem com Deus. Vocês lembram disso? Eu fiz um gráficozinho, dizendo que Deus enviou Jesus para nos salvar. E por meio do Espírito Santo de Deus, agora Deus usa a sua igreja para dizer ao mundo que o mundo não precisa ser essa bagunça que está hoje, mas que o mundo pode ser redimido pelo Evangelho e pela pessoa de Cristo Jesus. Mas nós percebemos que muitas vezes os paradigmas que nós recebemos nos atrapalham na nossa missão. Eu fiz um quadro para ajudar a gente a entender um pouquinho do resumo da nossa série. A gente conversou muito sobre atividade, sobre dia, sobre local e sobre pessoas. Nós aprendemos que no Antigo Testamento qual era a principal atividade. Lê lá, qual era? Culto, não é isso? Qual era o dia sagrado no Antigo Testamento? O sábado, que deveria ser guardado, não é isso? Qual era o local? Era o templo, era o local aonde você ia oferecer os seus sacrifícios e ia se relacionar com Deus. Quais eram as pessoas chaves do Antigo Testamento? Os sacerdotes. Não era você que chegava lá de qualquer jeito e apresentava os sacrifícios, mas eram os sacerdotes, tinham pessoas separadas por isso. E aí nós percebemos, e o G também falou um pouquinho sobre isso, que muitos dos nossos paradigmas, ainda que inconscientemente, nós reproduzimos nos nossos dias de hoje. Então, olha lá, hoje em dia, qual é a atividade? Culto. Nós conversamos sobre isso, a nossa missão está muito mais para além do culto. Isso é um paradigma que nós recebemos. Qual é o dia? O domingo. O domingo é o dia do Senhor. Então, nós trocamos o sábado pelo domingo. Qual é o local? O templo. E quais são as pessoas? Os pastores, ou que o Geraldo usou a expressão do clero. Então os irmãos percebem que a gente importou muita coisa do Antigo Testamento? Sim ou não, irmãos? Os irmãos estão aqui comigo? Nós não conseguimos virar essa chave. Embora nós trocamos o nome, por exemplo, do sábado para o domingo, mas nós ficamos com o paradigma de que tem um dia só que é o dia sagrado. Mas nós aprendemos nessa série que qual é a atividade que é sagrada? É o culto? Quais são? Todas. Todos os ambientes que nós frequentamos são sagrados. Qual é o dia? É só o domingo? É só o sábado? Todos os dias são sagrados. Qual é o local? Agora é só o templo? É só essas paredes? Qual é o local? Todos. E quais são as pessoas? É o sacerdote? É o pastor? Todas as pessoas. Então veja que a ideia de Deus para nós é que agora nós comecemos a olhar todos os locais, todos os dias, todas as atividades, todas as pessoas, como possibilidade de nós agradarmos a Deus. Irmãos,
a pergunta que nós precisamos nos fazer diante de um quadro como esse é como fazer uma comunidade cristã acontecer. Como é que a gente faz para a igreja acontecer além do templo, além do domingo, além do clero e além do culto? Porque uma coisa é eu dizer para você assim, olha meus irmãos, nós precisamos viver para além desses paradigmas de culto, de domingo, de templo, de clero. Outra coisa é como a gente, como igreja, vive isso na prática. E só tem um jeito da gente viver isso na prática. É o novo paradigma, que é a reunião nas casas, que são reuniões para além do templo, do domingo, do clero e do culto. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Esse é o reflexo da igreja que nasce em Atos. Todos os dias, olha que interessante, todos os dias, não é mais nem sábado e nem só domingo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Irmãos, é interessante a gente perceber que pelo menos até o período em que os discípulos eram considerados um segmento do judaísmo, eles ainda se reuniram no templo de Jerusalém e nas sinagogas. Nós vimos isso nesse texto, Atos capítulo 3, versículo 1, nós vamos perceber isso também. Mas no capítulo 8 de Atos acontece uma perseguição aos cristãos. E eles são então dispersos para todo lugar. Eu tenho a impressão que Deus viu que esse negócio não ia dar certo. Que o povo ia voltar para o templo, e aí vem sobre eles uma perseguição, e eles são espalhados para todo canto. E os cristãos começaram então a se reunir nas casas, nas residências, porque agora não tinha mais templo, eles foram expulsos de Jerusalém. E olha só quantos textos do Novo Testamento nós vamos encontrar a igreja reunida nas casas. Atos 12, 12, vai dizer que percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava o que, irmãos? Orando. Eles estavam orando no templo. É isso que o texto diz? Na casa de quem? Da Maria, a mãe de João, também chamado de Marcos, né? Romanos 16, 3 a 5, olha que interessante. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne aonde, irmãos? Na casa deles. Saúdem meu amado irmão, Epeneto. Olha que nome bonito. Está caçando o nome do seu menino? É um nome bíblico. Nome bíblico é coisa boa. Está aí um bom nome para você sair um pouquinho do convencional e colocar um nome diferente, né? Então, saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Mas é interessante que havia uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne aonde? Em sua casa. Então percebam que os primeiros cristãos, eles se reuniam nas casas. Não tinha templo. Volta o paradigma do templo com a institucionalização do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Quando Constantino diz, olha, agora todo mundo é cristão. E aí começou a fazer templo aqui, templo ali. E devagarzinho, nós cristãos fomos voltando para o paradigma do templo. Mas nós precisamos, irmãos, urgentemente resgatar as reuniões nas casas.
É interessante a gente perceber que as pequenas reuniões nas casas atravessaram povos e culturas e séculos. Veja que os primeiros cristãos se reuniam nas casas e nós, como IBCP, também nos reunimos. Porque, irmãos, olha, eu como pastor não acredito que existe outra forma de nós vivermos a essência da igreja se não for por meio de células e de pequenos grupos. Não tem outro jeito de nós sermos igreja, de nós cuidarmos uns dos outros, sem a dinâmica de células ou pequenos grupos. Por isso, se você pretende se tornar membro da IBCP, é uma coisa importante você saber que nós não abrimos mão das células. Nós acreditamos que o Evangelho é relacional, que o Evangelho é um convite para que nós nos olhemos nos olhos e percebamos quais são as necessidades de quem está diante de mim. E não tem jeito da gente fazer isso no domingo à noite, tem? Tem jeito da gente cuidar um do outro no domingo à noite? Olha quantas pessoas nós temos aqui hoje. Não dá tempo da gente conversar, não dá tempo de você dizer assim, pastor, eu tenho uma dúvida dentro do que o senhor está falando aí, como é que é isso, não dá, é muita gente, é pouco tempo. Por isso que é tão importante nós termos as células e os pequenos grupos. Se você está anotando, anota aí 4 motivos, se você não está anotando, começa a anotar, meu irmão, 4 motivos para você acreditar nas células, 4 motivos, porque devemos acreditar nas células. Vamos ver o primeiro motivo? Na célula existe discipulado. Quando Jesus nos deu a sua missão, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, vamos ver juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Na célula existe discipulado. Irmãos, nós vimos na outra série básico que uma das nossas missões é fazer o quê? Discípulos. Você como cristão tem a missão de fazer discípulos, não discípulos seus, mas de Jesus Cristo. E o discipulado se faz através de relacionamento. Discipular alguém não é despejar sobre ele uma série de informações a respeito de Jesus, a respeito do primeiro século, a respeito da Bíblia. Embora isso faça parte do discipulado, o discipulado está muito mais ligado a se relacionar com alguém, para que esse alguém veja em você Jesus Cristo. Porque se discipular é só jogar uma série de informações sobre alguém, a pessoa faz isso no YouTube, não faz? Faz isso lendo um livro. Por isso que discipular vai muito além de só jogar uma série de informações, mas discipular é ensinar as pessoas a fazer o que, irmãos? A obedecer. Jesus disse, ensinando-os a obedecer. E para ensinar alguém a obedecer, nós precisamos nos relacionar com essas pessoas, para que essas pessoas vejam em mim e em você exemplos concretos de pessoas que possam ser observadas de perto. O Senhor Jesus, obviamente, ele é o melhor exemplo desse conceito. Diz a Escritura que o processo de discipulado de Jesus com os seus discípulos foi relacional. Olha lá, escolheu 12, designando-os como apóstolos, e aí deixou eles para lá. O que o texto diz? Para que estivessem com ele. Jesus escolheu 12, que ele vai chamar de apóstolos, para que estivessem com ele. Para que dissesse, olha, agora eu vou discipular vocês. Como é que é, Jesus? O senhor vai chegar, vai sentar lá no monte, e vai ensinar um montão de coisa para a gente? Eu vou fazer isso também, mas acima de tudo, vocês vão estar comigo, vocês vão ver como eu toco, vocês vão ver como eu cheiro, vocês vão ver como eu observo. Paulo, irmãos, apóstolo, também seguiu essa mesma trilha, e Paulo tinha um discípulo. Quem mata quem era o discípulo de Paulo? Quem sabe quem era o discípulo de Paulo? Ou um dos, né?
Quem vai chutar primeiro? Vocês estão com medo, vocês vão acertar. Quem era? Timóteo. Mas eu quero falar sobre o investimento de Paulo em Timóteo. Isso é muito interessante. Timóteo é talvez aí o seu discípulo mais notável. Paulo ensinou doutrina, mostrou comportamento, compartilhou fraquezas e lutas e levou o discípulo junto para algumas santas aventuras missionárias. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Mas você tem seguido como, irmãos? De longe, de perto, o meu ensino. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo está dizendo, olha Timóteo, você está vendo de perto o que é que eu sofro, o que é que eu entendo do Evangelho, o que é que eu vivo do Evangelho. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu Timóteo? Quem é que de vez em quando você sai para tomar um café e diz, como é que está a sua vida? Como é que está a sua conduta? Como é que está a sua vida de oração? Como é que estão as suas finanças? Como é que você está cuidando da sua mulher? Como é que você está cuidando dos seus filhos? Todos nós, irmãos, precisamos de um Timóteo na nossa vida. Todos nós precisamos ensinar alguém. Abre a sua mente. Não tem mais clero. Nós fomos chamados a discipular. Jesus disse aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações e ensinem eles a obedecer. Quem é o seu Timóteo? E quando a gente pensa em Timóteo, a gente logo pensa em um novo crente, que é verdade. Mas será que o seu filho não deveria ser seu Timóteo? Não tem que levar esse menino no parque de vez em quando? Tem que sair para tomar um café com ele de vez em quando e falar, filhão, como é que está a sua vida? Está orando, meu filho? Você está lendo a Bíblia, meu filho? Quem é seu Timóteo? Quem é que está te observando de perto? Ou ninguém consegue te observar de perto? Porque você mascara, que você finge o que você não é. Eu queria que você saísse daqui hoje com um Timóteo. Pense em alguém, um amigo talvez que está distante, mas alguém a quem você possa caminhar. O discipulado, irmãos, então, é um processo e não um programa. Discipular não consiste em fazer com que alguém se envolva com atividades religiosas, como cultos, classe para estudo bíblico, eventos diversos. Discipular é compartilhar a vida, é envolver-se em um relacionamento profundo, é permitir que alguém te conheça de verdade. E eu não conheço uma coisa tão boa para discipular como a célula. Porque na célula a gente divide a nossa vida. Por isso a célula é tão fundamental, porque nela nós nos discipulamos. Porque quando nós temos um coração de aprendiz, até o novo crente nos ensina. Deixa eu te falar um negócio, se você não tiver coração de aprendiz, você está por fora. Porque você começa a consumir todo lugar que você vai. Aí você vai na célula e diz, mas esse líder é fraco, hein? O cabra é ruim. Aí você vai na igreja e o pastor Ismael é ruim também. Complicado. Quando você tem um coração de aprendiz, você sempre aprende alguma coisa. Não tem ninguém que saiba tudo, que não tenha nada para aprender. Sempre tem alguma coisa que a gente possa aprender. Por isso que a célula é tão fundamental, porque lá todo mundo se discipula. Todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. E nós somos abençoados uns pela vida do outro. Amém ou não? Amém. Segundo, na célula existe o cuidado, e existe o cuidado uns com os outros. Você pode ler comigo aqui, Colossenses 3,16, vamos juntos? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Interessante que aqui Paulo vai dizer, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Coisa boa da célula é que nós podemos cuidar uns dos outros. Nós podemos aconselhar uns aos outros. Você chega lá com o seu problema e aí o irmão diz, rapaz, eu já vivi isso daí também. E eu venci dessa
dessa maneira. Nós devemos, irmãos, considerar que não somente o discipulado, mas também o cuidado do rebanho se faz através dos relacionamentos. Nós já aprendemos que o sacerdote não existe mais. Quem é o sacerdote agora? Todos. Você. E é interessante, irmãos, que essa expressão, uns aos outros, ela aparece pelo menos 59 vezes no Novo Testamento. Se você está anotando, você devia anotar isso. Uns aos outros aparece pelo menos 59 vezes no Novo Testamento. É coisa importante ou não é, irmãos? É muito importante. Mandamentos, eles são chamados de mandamentos recíprocos, uns aos outros. Envolve exortação, aconselhamento, advertência, instrução, apoio na fraqueza, encorajamento, aceitação, intercessão e muitas outras coisas. O Novo Testamento, portanto, é claro quando aponta para o fato de que é na dinâmica dos relacionamentos pessoais que as carências completas dos irmãos são supridas e onde os cristãos são aliviados de qualquer sorte de cargas pesadas demais para um ombro só. É coisa boa da célula isso. Mas temos que fazer duas ressalvas. Primeiro, é que há momentos da vida que é necessário cuidado pastoral. Eu tenho falado muito isso com os líderes de célula de nossa igreja. Talvez você não consiga resolver uma situação. Converse com o seu pastor. Cuidar uns aos outros não pode ser feito com displicência. Interessante que o apóstolo vai dizer, aconselhe-se uns aos outros com toda o que, irmãos? É da sua cabeça? Não, é com toda sabedoria. Outra coisa importante da gente pensar é que às vezes a gente precisa de um acompanhamento profissional. Tem vezes que o pequeno grupo não dá conta da gente. Está doendo tanto, está tão profunda aquela ferida, que a gente precisa de alguém. Que aquele pequeno grupo, ele supre uma expectativa naqueles minutos, naquelas horas. Mas quando eu vou para casa, eu percebo que a coisa está mais profunda. E aí eu preciso de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo. E há ocasiões em que a mutualidade no corpo de Cristo fornece atmosfera de amor, aceitação e sustentação espiritual para que o socorro profissional aconteça. Procurar ajuda profissional não é pecado e nem falta de fé, mas é prudência de quem recebe como bênção o que foi desenvolvido pela ciência. Abra sua cabeça, meu irmão. De vez em quando eu ainda escuto que psicólogo é coisa de doido. Doido é quem fala isso. Nós precisamos das bênçãos que Deus derramou sobre a ciência. Lembra que a gente abriu a nossa mente na série Paradigmas e a gente aprendeu que existe uma coisa que chama graça. Quem lembra? Quem mata a charada? Comum. São presentes que Deus está dando a quem? Só aos cristãos? Para todo mundo. Então, nós muitas vezes precisamos dessa ajuda. Mas boa parte dos casos nós conseguimos nos ajudar com base no cuidado uns aos outros. Irmãos, parece simples o que eu estou falando, mas muitas pessoas não conseguem lidar com essa ideia. É impressionante a mentalidade evangélica mais comum de que a mutualidade cristã somente é aceita quando o pastor está envolvido no processo. Às vezes, alguém está doente, a célula toda vai lá, mas aí o abençoado diz assim, o pastor não veio aqui. Uns aos outros, não tem mais sacerdote, não tem mais oração mais poderosa. Agora é nós que nos cuidamos. Agora somos nós que nos pastoreamos. E isso é muito interessante, porque eu já ouvi casos de igreja que tem vários pastores. Todos os pastores podiam ir lá naquela casa, mas se o pastor titular não fosse, era o fim do mundo. Os irmãos percebem que não faz sentido? Se for para todos os pastores visitarem as mesmas pessoas, não precisa ter vários pastores. Pode ter um só. Então eu estou te dizendo e te exemplificando como que a nossa mentalidade, ela é muitas vezes enraizada nos antigos paradigmas. Mas na célula somos nós que cuidamos uns dos outros.
Somente, irmãos, os pequenos grupos que se reúnem regularmente para desenvolver a mutualidade geram espaço onde os relacionamentos profundos podem acontecer. Irmãos, não tem jeito de viver igreja se não for nos pequenos grupos. Não dá conta. É interessante a gente perceber que a salvação em Cristo, ela é individual ou coletiva? Individual, mas a vida cristã é comunitária. Eu já preguei isso aqui, nós falamos muito que nós somos a igreja. Complicado. Aliás, eu sou a igreja, né? Complicado. Porque a igreja somos nós somos um corpo, Olha o que acontece quando a gente vive numa dinâmica de célula, de pequeno grupo. Quando um membro sofre, o que acontece? Irmãos, a Bíblia está mentindo? Quando alguém da sua célula sofre, você sofre com ele? Não sofre. É isso. Poxa, o fulano está vivendo essa luta na família dele. Vamos orar por ele. Vamos lá fazer uma visita para ele. Mas quando um membro é honrado, se alegram com ele. Como é bom a gente ver as pessoas felizes. Tem um pessoal aí que começou a namorar, mas pensa num pessoal que está feliz. E você vai nas células, o pessoal está, pastor, você está sabendo que o fulano está namorando? Diz, rapaz, eu estou sabendo. Que coisa boa. Quando um membro se alegra, nós também nos alegramos. Vocês param de cochichar aí quem é que eu estou falando, viu? Vocês quietam. Nas células, todos os membros podem ser acompanhados ao mesmo tempo em que cada um cuida do outro. Irmãos, você não faz ideia dos lindos movimentos que acontecem na IBCP dentro das células. Tinha que ter uns 2 meses só para a gente contar. Eu já vi gente indo para o hospital, eu já vi gente ajudando pessoas em necessidades físicas, eu já vi gente viajando para ir em velório, eu já vi gente se juntar para comprar remédio, para comprar não sei o que lá, para comprar não sei o que lá. Isso é igreja, isso é coisa boa. Não tem outro jeito da gente viver isso sem ser nas células. Terceiro, na célula nós desenvolvemos o que, irmãos? Dons espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos de 4 a 6. Há diferentes tipos de que, irmãos? Dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de quê? De ministério, de formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Irmãos, nós já vimos que os dons espirituais são dados aos cristãos em função da igreja, mas também não só na igreja, mas também para que nós possamos servir no mundo. E é interessante, irmãos, que os dons são distribuídos no contexto dos ministérios, nesse texto, e não para atuações do tipo freelance. Presta atenção no que eu estou te falando. Dom não é para freelance. Eu tenho um dom, e aí de vez em quando eu vou fazer um freelance na igreja. Se eu tiver tempo, quando eu não tiver mais nada para fazer, eu vou lá. Não é essa a ideia da Bíblia Sagrada. Mas a ideia é que na medida em que vamos nos relacionando com as pessoas, os nossos dons vão sendo desenvolvidos. Cada ministério da igreja precisa de pessoas com as mais variadas habilidades e que estejam comprometidos com o todo da ação e da filosofia da igreja. Os cristãos, portanto, devem buscar o seu lugar nos variados ministérios da igreja e não apenas descobrir os seus dons espirituais, mas descobrir e usar. Descobrir e se colocar à disposição, né? Colocar os santos em circulação é o grande desafio ministerial. Eu já disse isso aqui. Eu sou um treinador, mas quem joga somos nós. Se você não entrar em campo com os seus dons, nós não avançamos. E se de fato a igreja deve funcionar fora dos paradigmas culto, clero, domingo e templo, os santos devem circular na sociedade e no mundo, e não apenas a serviço da estrutura da igreja. Mas é interessante a gente perceber que nas células os dons são desenvolvidos. Na célula tem comunhão? Tem?
Na célula tem discipulado? Na célula tem evangelismo? Na célula tem serviço? Olha que coisa boa. Todos os ministérios, na célula tem adoração? Todos os ministérios são desenvolvidos dentro de uma célula. Tem espaço para todo mundo, com todo tipo de dom. Então, por isso que a célula é um excelente ambiente para nós desenvolvermos os nossos dons. E por último, na célula, ali é o quarto, né? Na célula desenvolvemos o que, irmãos? A liderança compartilhada. Olha que interessante. O que Atos, capítulo 14, ainda no início da igreja, versículo 23, vai nos ensinar. Paulo e Barnabé designaram-lhes o que, irmãos? Presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. É interessante a gente perceber que as igrejas neotestamentárias do Novo Testamento possuíam uma liderança plural. Isso é muito interessante. As igrejas do Novo Testamento funcionavam e eram presididas pelo que aqui nesse texto é chamado de presbíteros. Desde o Antigo Testamento nós somos ensinados a dividir a liderança. Os irmãos lembram daquele episódio em Êxodo, capítulo 18, quando o Jetro dá um conselho para Moisés? Lembram desse texto? O Moisés sentava para julgar as questões do povo. O texto faz questão de dizer que ele ficava da manhã até de noite. E aí o Jetro chegou para Moisés e disse: ô Moisés, deixa de ser bobo, rapaz. Você não está com essa bola toda não, divide essa liderança. Bota esse povo em pequeno grupo, ora, institui líderes sobre esse povo, deixa eles julgarem as causas menores, você pega só as buchas, que ninguém quer resolver, o que ninguém sabe o que Deus pensa a respeito daquilo, o pessoal leva para você, mas faz pequenos grupos. E é interessante que o texto diz que fez pequeno grupo de 1000, imagina um pequeno grupo de 1000. Você consegue notar como era exaustivo o trabalho de Moisés? Um pequeno grupo era 1000, e fez vários pequenos grupos de 1000, outros de 100, outros de 50, outros de 20, outros de 10. Interessante, né? Nem todos tinham o mesmo tamanho. Tinha gente que dava conta de cuidar de 10. Tinha gente que dava conta de cuidar de 1000. Olha como os dons são desenvolvidos, né? Então a liderança, irmãos, ela precisa ser compartilhada. Por que a gente precisa compartilhar a liderança? Primeiro, para não correr o risco ou atrofiar a igreja com personalismo. Irmãos, eu não posso me tornar um personagem para os irmãos. A igreja só funciona se o pastor Ismael estiver lá. Isso não é a vontade de Deus. Na liderança compartilhada, nós tiramos o personalismo de lado e nós permitimos que outras pessoas também sirvam e liderem. Essa estrutura de clero não existe mais. Mas, segundo lugar, para a gente não correr o risco de atrofiar a igreja com unicidade de ministérios. Equipe ministerial gera multiplicidade de ministérios. É muito ruim a gente muitas vezes observar que poucas pessoas, às vezes, é que imprimem o ritmo de uma comunidade inteira, em vez de todo mundo servir. Eu termino com uma frase do pastor Ed René Kivitz, no seu livro Quebrando Paradigmas, que foi o que eu indiquei para a igreja, onde ele diz que o alvo ministerial da igreja deve ser o de pegar todos os cristãos reunidos no domingo, no templo, ao redor do clero, para assistir ao culto e despejá-los na segunda-feira, tendo em vista a ação cristã responsável no mundo. Interessante o que ele vai dizer, que a nossa missão é sair desse culto, mas na verdade cair na segunda-feira e servir ao mundo. Irmãos, eu queria concluir te fazendo um desafio, que é fazer parte de uma célula. Se você não está numa célula ainda, vai para uma célula. Permita-se ser cuidado, permita-se ser pastoreado, permita-se ser liderado.
Mas eu também queria te fazer um segundo convite. A abrir a sua cabeça, a sua mente. Entender o que ao final dessa série do paradigma você precisa abandonar. Porque senão eu vou ficar pregando e não muda nada na sua vida. Qual é o paradigma que você tem? É o do culto? É o do templo? É o do sacerdote? A colocar isso diante de Deus e dizer: Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu coração. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus está a cada dia renovando a nossa mente. E a gente acha que a renovação de mente é só se converter. Não, eu converti, virou uma chavinha e a minha mente mudou. Não, todo dia nós olhamos para dentro da gente e nós percebemos coisas que nós precisamos mudar. E nós vamos terminar nessa noite repetindo uma canção que nós cantamos hoje, que diz que juntos podemos o quê? Andar. Essa música é nova, você não decorou ainda não. Mas nós vamos cantar de novo. E agora nós vamos cantar bem bonito, porque você vai pegar na mão de quem está do seu lado. E a gente vai viver um pouquinho de célula num grupo tão grande como esse. Mas a ideia é a gente se aproximar de quem está do lado da gente. E nós vamos cantar que juntos nós podemos andar. Você pode ficar de pé no seu lugar?